na humanidade, ou seja, no comportamento humano hoje, com a bagagem que nós temos, de podermos fazer diferente. É possível, então, mudar? É claro que é possível mudar, é necessário mudar. No momento que você entende que o diferente, ele não é o seu inimigo, o diferente é seu professor. Ela é usada para justificar a violência, a morte, o desamor, portanto, e o ódio, né? Então, eu acho que essa separação que a gente tem que ter claro. O respeito à crença individual de cada um, o respeito à escolha, vamos dizer, que cada um tem da sua religião, não pode significar também o respeito à intolerância religiosa. Porque a intolerância religiosa, na verdade, nega o direito. O direito consagrado na nossa Constituição, o direito consagrado na Declaração Universal de Direitos. Cada pessoa tem direito de ter religião, de não ter religião, de mudar de religião e, portanto, vamos dizer, ser respeitado por essa sua opção, seja a religião afro-brasileira, seja a religião monoteísta, politeísta. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 18. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Eu acho que esse é o principal ensinamento. Então, assim, eu acho que nós devemos, como militantes de direitos humanos, ao tempo em que devemos lutar pelo direito, à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, tá certo? Também combater a intolerância religiosa, até porque é considerado pela nossa legislação, tá certo, um crime, é um crime, tá certo? A Lei 7716 de 89, conhecida como Lei CAO, ela coloca no mesmo patamar, tá certo, o preconceito de raça, de cor, de etnia, tá certo, também o preconceito religioso. Então, nós devemos, portanto, combater isso e lutar incessantemente pela tolerância e pelo respeito a todas as formas de expressão política, religiosa, de consciência, desde que efetivamente elas também tenham em si a defesa dessa ermita, que não tem dentro de si, na sua prática, os seus estatutos, a tolerância religiosa, ela deve ser combatida no sentido inclusive, de transformar aquela pessoa, tá certo, em algo que seja, vamos dizer, indesejável para a sociedade humana. Então, eu penso isso, eu acho que a gente, infelizmente, no século XXI a gente está assistindo esses casos, tá certo? Significa que nós ainda temos que caminhar muito, mas muito mesmo, para que a gente possa ter uma sociedade efetivamente humana do ponto de vista da sua tolerância, do seu respeito, que são as bases de uma verdadeira democracia. Eu vejo isso por dois prismas, Primeiro, assim, eu vejo com muita tristeza, Porque, assim, como eu falava, acho que as religiões elas devem servir para tornar o homem melhor, o ser humano melhor, e não para piorá-lo, e não para torná-lo sectário, Segundo, eu acho que uma religião que faz isso, ela está infringindo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na qual o Brasil é signatário, está infringindo a Constituição brasileira e está cometendo um crime, que é o crime de intolerância religiosa. Então eu acho que efetivamente é condenável essa. E essa questão ela tem realmente dois vieses, Um viés, efetivamente, eu acho que é o da cultura, tá certo? Da formação, da disseminação de valores, no sentido de que a gente possa dizer, aonde nós pudermos, nos debates, nas reuniões, em artigos de jornais, nos meios de comunicação, tá certo? Estarmos sempre incentivando a tolerância religiosa, incentivando a tolerância em todos os sentidos, e combatendo qualquer forma de discriminação, por sexo, por orientação sexual, por visão política, por time de futebol, por escolha
religiosa, enfim, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre na perspectiva, né, do respeito ao outro, né, que pensa diferente da gente, né, porque realmente Rosa Luxemburgo, que foi uma militante socialista, ela dizia que efetivamente só se sabe se há uma liberdade, se há democracia, tá certo? Se há respeito, quando a gente respeita alguém que pensa diferente da gente. A gente conviver com quem pensa igual a gente, tá certo? Não é nenhuma vantagem. Vamos dizer, o verdadeiro sinal da tolerância, né, e do espírito democrático é você conviver com quem pensa diferente de você. Então eu acho que esse é um trabalho que acho que tem que ser incessante no sentido de combater isso. Agora, efetivamente você tem razão. O Estado brasileiro, tá certo, como um Estado democrático de direito, né, como uma Constituição democrática, né, como os signatários das declarações de direitos humanos, né, ele deve efetivamente combater. E acho que em alguns casos a punição a quem comete intolerância religiosa, racial, sexista, futebolística, etc., a quem comete esse tipo, a condenação ela tem um efeito exemplar. Tratados em mensagens ou em visões ou até nos cultos ou igrejas e locais como sendo religiões inferiores. Isso acontece muito, infelizmente, por ignorância, por desconhecimento. Então a ideia é muito de conscientização e ao mesmo tempo de mostrar que o Estado e as instituições de Estado têm como garantir esses direitos. Dizer que a sociedade organizada através do seu Estado não aceita esse tipo de discriminação. Então é uma forma também de educar. Né? Às vezes se aprende pelo amor, né, e pela dor. Né? Às vezes se aprende por conhecimento e mudança de valores, tá certo? Mas às vezes se aprende também pela punição. Né? A punição para mim é o último passo. Né? O ideal seria que as pessoas se convencessem, vamos dizer, e não se precisasse haver a punição. Mas efetivamente, se estiver acontecendo, né, e quando ocorrer intolerância religiosa, o Estado, através do Ministério Público, através da Justiça, ele tem que tomar uma posição. João Saraiva, ex-presidente do Partido Verde e membro do movimento ambientalista. Olha, eu, pessoalmente, eu condeno qualquer recriminação, qualquer intolerância. Acho que a vida, as pessoas, elas decidem livremente o que é melhor para ela e as outras pessoas, elas têm que respeitar. Então, qualquer iniciativa de qualquer grupo que tente inibir as pessoas, ferir esse direito das liberdades, isso é muito ruim para a construção da sociedade. Por isso, eu como ambientalista, como cidadão, eu defendo que as pessoas sejam mais tolerantes umas com as outras. Eu acho que dessa forma nós vamos estar construindo um mundo melhor, uma sociedade melhor. No que diz respeito especialmente à religião, é um direito de todos decidir qual religião toma. O importante é a fé. As pessoas elas têm que alimentar a fé, a esperança no mundo melhor. E dessa forma é que eu acredito que as pessoas sejam livres, têm o direito disso. Então qualquer iniciativa no sentido de limitar a liberdade das pessoas, no sentido de induzir uma repressão contra as pessoas, isso é muito ruim para a construção de uma sociedade que nós queremos, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade que tire dos seus valores a intolerância. Isso é uma das coisas piores que a sociedade tem, que é a intolerância. Nós temos que ter essa benevolência para com as pessoas, nós temos que ter o carinho para com as pessoas, respeitando os direitos dela, que ela decida o que é melhor para ela no campo do estudo, no campo da economia, no campo da religião, no campo social. Então essa é uma base para que a gente possa construir uma sociedade feliz. Não a intolerância, não a repressão. Olha, eu acho que é até contraditório. Quando você está participando de uma religião, no meu entendimento, ela deve ser um sentimento de religiosidade, esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de respeito, esse sentimento de amor para com as pessoas. O mandamento de Cristo é: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E ele não disse amai só os católicos ou amai só os evangélicos, amai-vos uns aos outros. A iniciativa